Eu peço que vocês abram vossas Bíblias lá no livro do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 43. João 4, 43. É uma história muito conhecida. Eu acho que provavelmente todo mundo já ouviu falar. Porém é uma história também que é muito interessante. João 4, 43, que diz: E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria ou casa. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E disse Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo saíram de encontro os servos e anunciaram, dizendo: Teu filho vive. Então Jesus, versículo 54, Jesus fez este segundo milagre quando ia de Judeia para a Galileia. Aqui é algo muito interessante, é uma história muito interessante. Porque se você perceber, ao decorrer de toda a história, Jesus ele sempre estava acostumado a andar com muitas multidões. Porém era normal para todo mundo chegar e ter alguém que estava já lá escanteado, ignorado, deixado de lado por ter um portador de alguma doença. Um dos exemplos é também a mulher do fluxo de sangue. Porque a mulher do fluxo de sangue ela já tinha sido ignorada pela sociedade. Ela já tinha sido deixada de lado, já tinha procurado vários médicos, já tinha gastado todo tipo de dinheiro e foi recorrer a Jesus. Era normal pessoas a qual já nasceram cego e fosse procurar Jesus, enfrentasse multidões e gritasse. Um dos exemplos é quando o cego ele começou a falar assim, o cego Bartimeu começou a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, me cura. Era normal o cego chegar perto deles e falar desse jeito. Era normal também pessoas a qual há um certo tempo foi sendo negada aos poucos pela sociedade e de encontro ia a Jesus. Então, quando um exemplo também eu posso falar para vocês é Zaqueu. Zaqueu ele sentiu em seu coração que deveria mudar. Subiu até uma videira e falou assim: Senhor, eu quero te ver. E ele falou assim: Olha, Zaqueu, eu vou visitar a tua casa. Era normal pessoas a qual simplesmente sentia um vazio e ia encontrar Jesus, e simplesmente apenas com a palavra deles, apenas com um gesto, apenas no modo dele falar, no modo dele se comportar, saía de lá restaurado, curado, se tivesse algum tipo de doença. Porém aqui é algo totalmente que é fora do normal. Agora é um oficial do rei, uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que pode contratar os melhores médicos. Agora é uma pessoa a qual está lá no alto clero, a qual ele pode procurar um dos melhores especialistas. Porém agora ele se encontra simplesmente ele de frente a frente com Jesus, porque o seu filho tinha sido morto, estava quase morrendo, e não existia nenhum tipo de medicina que pudesse curar. Não existia agora nenhum tipo de encontro que pudesse haver entre o filho e a cura, entre um filho e a saúde que pudesse sarar ele. Agora o oficial do rei se encontra em uma ocasião a qual deve simplesmente se voltar a Deus, o rei dos reis, porque agora não existe mais ajuda, não existe mais caminhos para ele ir, não existe mais opção, não existe mais nenhum tipo de saída, e o único local que ele tem agora para se encontrar agora é com Jesus.
E ele já tinha visto Jesus feito milagre. Ele foi a uma festa, como também diz no texto, ele foi a uma festa e viu Jesus, ele curando, viu Jesus transformando a água em vinho. Foi o primeiro milagre de Jesus. Ele viu, em meio a tanta festa, em meio a tantas as coisas, ele viu Jesus trazendo de novo a alegria da festa de volta. Porque naquela época era normal, enquanto tivesse vinho, houver também alegria. Enquanto houvesse vinho, era normal, ali está todo mundo festejando, dançando. Porém agora, ele se encontra simplesmente a um lugar a qual ele não deve, não pode mais procurar ninguém. E é exatamente como cada um de nós. O que eu estou querendo falar com vocês, depois desse contexto todo, depois de todas essas coisas, é que se mesmo o oficial do rei, ele teve que encontrar Jesus. E porque cada um de nós, como um dos exemplos, quando tudo está indo mal, quando tudo está indo péssimo, quando nossa saúde não está em uma das ocasiões melhores, quando nossa casa não está totalmente estruturada, quando nossa família está se desabando, porque cada um de nós simplesmente voltamos para trás e começamos a nos questionar: Deus, será que eu devo realmente seguir? Será que eu devo realmente falar com você? Vocês já pararam para pensar em por que cada um de nós temos essa brecha, temos essa parede que empata? Porque em meio a tantas as coisas, em meio a todas as circunstâncias, em meio simplesmente a mulher do fluxo de sangue, ela poderia ter muito dinheiro, como eu já citei, ela poderia ter muito dinheiro, mas nenhum dinheiro foi capaz de ter que ela fizesse voltar a saúde dela de volta. Aquele oficial, ele estava com o filho dele morrendo e simplesmente não teve nenhum tipo de dinheiro, não teve nenhum dos melhores médicos que pudesse fazer com que ele voltasse. Ei, sabe o que eu estou querendo falar para você? É que não importa de onde você é, não importa qual classe, não importa se você tem muito dinheiro, você precisa simplesmente ter uma pessoa, você precisa simplesmente ter um Deus a qual o criou simplesmente para o glorificar. Não importa de onde você é, não importa qual patamar você está, não importa qual ocasião. Não estou querendo falar somente em dinheiro, não estou querendo falar somente simplesmente da sua vida normal, não. Eu estou querendo falar da sua vida espiritual. É que não importa do jeito que você está, mas você precisa de um Deus. Você se precisa simplesmente, quando tudo tiver ruim, quando tudo estiver dando errado, você precisa simplesmente saber a quem recorrer. Sabe o que eu estou querendo falar para você hoje, diante dessa palavra? É que você precisa ter simplesmente um porto seguro. Você precisa simplesmente ter uma pessoa a qual você possa simplesmente se achegar quando tudo estiver ruim. Quando todas as coisas estiverem passando, quando todas as coisas dentro da sua casa tá ruim, simplesmente tá desabando, não tem mais nenhum tipo de saída, a quem você vai recorrer? Você precisa saber essa resposta. Quando tudo estiver ruim, você precisa saber: não, eu vou recorrer simplesmente a Jesus, eu vou recorrer simplesmente a Deus, porque é somente Ele que me traz o conforto, é somente Ele que me traz o abraço. O que eu tô querendo falar para você é que não importa qual ocasião, não importa como você está, o que importa é que você precisa saber a quem você vai recorrer, a quem você vai falar assim: não, a minha primeira opção vai ser essa, a minha primeira opção vai ser Deus, a minha primeira opção sempre vai ser Deus. Sabe o que eu falo sempre em minhas orações? É que tudo está bem até por enquanto que não atingiu um dos nossos. Tudo está indo normalmente quando não atinge um dos nossos. Tem um versículo que Paulo ele começa a dizer: antes eu exorto a mim mesmo, antes eu prego a palavra para mim, para que quando eu chame eles para a luta eu mesmo não venha fracassar. Sabe o que ele estava falando? Antes eu me revisto, antes simplesmente, sabe o que é que eu faço? Eu oro, eu busco, eu me revisto, para que quando eu possa falar: olha, você deve lutar contra Satanás, para que quando ele venha atingir um dos nossos, nós não venhamos esmorecer. Ei, tudo está bem, até por enquanto que não atinge nenhum da nossa casa, até por enquanto que não atinge ninguém que está do nosso lado. Uma coisa é você orar por pessoas totalmente distantes, uma coisa é você jejuar por pessoas a qual pediram para você e você quer pagar preço. Outra coisa é você jejuar, é você chorar, é você orar porque alguém da sua família está esmorecendo, alguém da sua família está morrendo, alguém da sua família está lá fracassando. Você começa a se questionar: Deus, por que não era para isso acontecer? Deus, por que está acontecendo? Eu oro, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ei, talvez seja a propósito, porque você precisa se fortificar até mesmo quando tudo está indo mal.
Você precisa simplesmente estar firme, mesmo quando tudo estiver desmoronando. Você precisa estar lá, simplesmente firme e forte em Deus, porque você é a coluna da sua casa. Então aprenda. Então vocês têm que aprender simplesmente a quando tudo estiver ruim, você simplesmente dá um significado para essa coluna. Não adianta ser coluna sem ao menos ter uma fortificação. Não adianta você ser coluna dentro de casa se mesmo quando tudo está mal, você é a primeira que desmorona, você é o primeiro que cai. Não adianta. Uma casa ele só fica em pé quando tudo está fortificado. Uma casa só fica em pé quando há revisões. Então comece a orar, comece simplesmente esqueça, não se ajoelhe dizendo: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, Deus, eu quero que o Senhor me dê isso, me dê aquilo. Não, começa a orar agora, começa a dizer: Deus, eu quero que o Senhor me fortifique, porque eu não sei a forma que eu vou agir quando minha casa estiver perto de cair. Eu não sei como eu vou agir quando minha casa estiver sendo atacada, quando meu reino estiver sendo atacado, quando um dos meus estiver sendo ferido. Eu não sei como agir. Começa a questionar, começa a orar ao Senhor desse jeito. E você vai ver, aquele oficial, ele poderia simplesmente, não vou dizer que ele era santo, porque ele não era, ele poderia simplesmente estar lá pecando, ele poderia estar roubando, até porque ele era um oficial do rei. Mas quando o filho dele estava perto de morrer, a primeira pessoa a qual ele foi procurar foi Jesus. Ele tinha obrigação? Não. Ele tinha simplesmente, era a primeira opção que ele deveria colocar na lista dele? Não, mas ele quis colocar como prioridade, porque ele viu milagres, ele viu todas as coisas acontecer. Jesus começou a falar assim: ah não, você viu milagres, você creu? Ele disse: eu criei. Então vá logo, porque senão meu filho ele vai morrer. De primeira instância é normal simplesmente nós duvidar. De primeiro momento é normal quando tudo realmente acontecer, você simplesmente ficar desesperado. Mas sabe o que eu estou querendo dizer? É que não é normal você simplesmente se desesperar e não saber, depois desse desespero, não saber realmente a quem você deve recorrer. Não é normal quando tudo está indo errado, quando todas as coisas estão ali quase caindo, quase se acabando. Não é normal você simplesmente não saber a quem você vai procurar depois do desespero. Não é normal você não entender que existe um Deus a qual ele sustenta todas as coisas, tudo está no controle dele. Não é normal. Então aquele homem, ele duvidou sim. Ele começou a dizer: não, Deus, mas eu quero que ele vá. Então tal que a Bíblia vai dizer, versículos depois vai dizer que quando disseram que o filho dele tinha sido curado, tinha sido sarado, e agora antes aquilo que iria morrer, agora vive, ele lembrou, ele disse assim: não, mas foi que hora? Ele disse: não, foi tal hora. Ele disse: foi no exato momento em que Jesus disse que meu filho teria sido curado. E foi aí que ele realmente creu de todo o coração. Ei, você precisa crer antes mesmo do milagre acontecer. Ei, você precisa simplesmente, você precisa crer antes de todas as coisas acontecer. Antes do vento passar e destruir tudo, você já precisa estar ali de joelho, orando. Não adianta você querer falar assim: ah não, eu já estou forte, não preciso orar, não preciso jejuar. Ei, ninguém é forte 100% a qual não precise simplesmente recorrer a Deus. Ninguém é tão santo a qual não precise simplesmente se ajoelhar e falar: Deus, eu quero essa coisa. Deus, eu oro, eu busco, eu jejuo. Ninguém é tão santo que não consiga simplesmente ter um contato direto com Deus. É através do contato, é através de todas essas coisas, todas as orações, todas as adoração, todo esse tipo de oração, a qual faz com que você esteja quase procurando a santidade. Nós não somos santos, nós procuramos a santidade. É diferente. Então, o que a palavra de hoje que eu quero mostrar para vocês é trazer um exemplo de um oficial, uma pessoa que talvez que tinha muito dinheiro, que tinha muita coisa. O exemplo que eu quero trazer para vocês é ele. Sabe por quê? Em meio a todas as coisas, em vez de ele buscar médico, ele foi procurar Jesus, porque ele já havia escutado que Jesus tinha curado, que Jesus tinha libertado, que Jesus tinha feito muitas coisas, que Jesus tinha vindo, que ele seria o Salvador. Talvez ele cria nisso, que Jesus ele seria o Salvador. A Bíblia não fala, mas nós podemos conjecturar. Então, algo que eu quero falar para vocês é: seja igual esse oficial. Em meio a momentos de luta, em meio a momentos de caos, seja igual a ele. Seja perseverante,
simplesmente olhe para a situação e fale assim: não, eu sei que existe um Deus a qual fez milagre ontem e hoje Ele pode fazer. Ele não muda, Ele é imutável. A Bíblia mesmo fala isso, Ele é imutável. Vocês creem, vocês buscam um Deus que é imutável. Ele não muda, Ele não mudou de pensamento, Ele não mudou de comportamento. Ele ainda continua com a mesma concepção de procurar, de simplesmente achar, de dar um milagre somente àqueles que o buscam de todo o coração. Então entenda, Deus, Ele não mudou. Não é porque todas essas circunstâncias estão acontecendo que Deus virou as costas. Não, Deus, Ele está ali. Talvez essa pandemia toda seja para se chegar a Ele. Porém, muita da gente não vê Ele na situação, não vê Ele, simplesmente acha que em todo esse momento, que todas essas coisas, Deus, Ele virou as costas. E é totalmente ao contrário. É no meio dessa tempestade que Deus está. Não é somente na calmaria, não é somente quando tudo está indo bem, não. É em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Você precisa ver Deus. É essa palavra que eu tenho para vocês. Não desista de nada. Somente busque ao Senhor. E agradeço a oportunidade.